Olá, meus amigos do Amazon Sites. Hoje no programa Sua Casa vamos tratar sobre um outro assunto bastante importante aqui, principalmente aqui na nossa cidade, né? Que é uma região muito quente, chove muito. Pois é, nas construções de prédios, galpões industriais, um dos maiores problemas que o pessoal encontra é justamente a questão de vazamento, né? A água de chuva que entra para dentro dos galpões, dos prédios. Como solucionar, como tornar essa questão, trazer uma solução definitiva para ela, né? A questão de estanqueidade. Justamente para tratar sobre esse assunto, nós estamos hoje com um convidado especial, um amigo meu, né? O Gustavo Orlando, que é engenheiro, mineiro inclusive, que está trazendo para a nossa cidade uma solução definitiva para essa problemática, né? E vamos conversar hoje no programa com ele para conhecer um pouco da história dessa situação de coberturas, né, dos prédios, e conhecer um pouco melhor sobre essa solução que em breve estará disponível para a nossa cidade, né? Olá, Gustavo, como vai? Tudo bem? É um prazer recebê-lo. Prazer é nosso, Thomas, tudo jóia? É um prazer falar contigo, com todos os telespectadores aí do canal, e vamos passar um pouquinho aí do nosso conhecimento para todos que não conhecem e vai conhecer a partir de hoje um pouco da mudança dos sistemas de cobertura que tem hoje de melhor tecnologia no país. Muito bem. Gustavo, para iniciar então, vamos contar um pouco desse histórico que nós temos na construção civil sobre o sistema de coberturas, né? Comente um pouco, por favor. Olha, Thomas, a gente começa, né, a gente vai falando especificamente de galpões, indústrias, né, sistemas de cobertura, são grandes coberturas, né? E veio aí há 50, 60 anos atrás, o pessoal começou com a parte de telhado, né? Aqui no Brasil começou-se, né, a história das coberturas. A gente começou sempre com a cobertura de parte de cerâmica, né? E depois a gente começou partindo para a parte de a famosa telha de amianto, né? A gente veio uma evolução disso daí. O que acontece? Começou a criar soluções, né? Na década, há 40 anos atrás, e o amianto ele teve uns prós e uns contras. Primeiro ele começou com a parte da cobertura em si. Ela tinha facilidade na instalação, na fixação, mas ao mesmo tempo a gente esbarrava na questão de peso e depois também calor, né? Logo em seguida a tecnologia foi mudando, né? Criou-se, né, a telha metálica. O pessoal já começou a ver essa questão da telha metálica no Brasil, né? Hoje nós temos, até hoje, são as telhas trapezoidais. Começou o sistema de cobertura assim, né? E a telha, ela veio sempre numa evolução, que a telha, o aço, ele é um produto que absorve tanto frio quanto calor. Perfeito. Então esse sistema começou com a parte de telha metálica, e os grandes galpões começaram a esbarrar em alguns problemas, né? Primeiro, na questão do calor, porque com a absorção, com a retenção da energia, né, começou-se a ter muito problema de calor. Logo na sequência, a telha metálica ela foi se aprimorando, né? Então foi criado um isolamento térmico para essa... Aí que entra a chamada telha sanduíche? Exatamente, isso já foi um pouco a evolução do sistema de cobertura. Então a telha sanduíche ela entrou no mercado, né? Primeiro por causa da necessidade de ter um isolamento térmico, certo? E nisso foi grandes, temos até hoje a telha sanduíche, né? E o que veio acarretar com isso? O primeiro problema que teve é que um telhado, por exemplo, a gente vai citar um exemplo de 10 mil metros quadrados, né? Relativamente um galpão pequeno, sim, né? A gente faz um cálculo rápido aí de 4 a 5 parafusos por metro, né? Então, num telhado de 10 mil metros, você tem 50 a 70 mil parafusos de fixação, né? E o que acontece com isso?
a gente começa a ter problemas. Cada ponto de parafuso pode ser ponto de vazamento, vazamento. Ponto crítico de vazamento, né? Ele tem um certo, o parafuso com as suas arruelas, né, e a vedação dele tem uma certa vida útil, né? Com o tempo ele vai trabalhando, ele vai se movimentando, desgastando. Exatamente. E cobertura é o que mais sofre numa edificação, né? Tanto pelas questões de intempéries, quanto as questões do tempo de frio e calor, mas o principal é a ação do vento, né? Então, com a ação do vento em qualquer cobertura, ela começa a trabalhar e ao longo do tempo vai ter a parte de... Os parafusos vão se soltando, os parafusos vão tendo menor parte de estanqueidade, né? Acarretando algumas situações de vazamento, né? E começou-se a perceber que eles precisavam criar uma solução onde que os parafusos saíssem do sistema de cobertura, né? Diretamente, né, os parafusos eles ligados à fixação do sistema de cobertura, mas ele ligado diretamente à parte crítica da parte de cobertura, que é o contato direto com o ambiente. Então a gente falou de telha de amianto, depois passou-se um pouco para a telha metálica pela facilidade de cobertura, falou-se em telha sanduíche, que é uma parte de isolamento, né? E depois a gente veio com a situação de telha zipada. Hoje nós temos no mercado aí, aqui no Brasil, recentemente é um produto de 20 anos atrás, né? A telha zipada, ela é um sistema diferente, né? São sistemas que ela é presa através de clips e são máquinas específicas que se fazem a zipagem e a selagem da cobertura, né? A cobertura em si, ela não tem parafusos à mostra, os parafusos ficam internos, né? Então começou a criar uma nova cara para todos os sistemas de cobertura. Né? Então hoje nos Estados Unidos e na Europa foram criados há 20 anos atrás, começou-se a popularizar também um sistema de geomembrana. Então é um outro sistema de cobertura, onde que a gente consegue chegar ao que a gente vai falar um pouquinho hoje. Muito bem. Bom, um assunto bastante extenso, meus amigos telespectadores. O Gustavo acabou de fazer um breve histórico da evolução do sistema de coberturas, né? Justamente nós vamos tocar nesse assunto de sistema de membranas, né? E para isso, nós voltaremos daqui a pouco, depois do intervalo comercial, justamente tocando nesse assunto, né? Que é a evolução até onde nós chegamos, né? E, inclusive, acredito que para nossa cidade, nossa região, né? Com esse calor imenso, com essas chuvas torrenciais quando caem, né? Vamos tratar justamente esse sistema de membranas, ok? Então, Gustavo, depois de um pequeno intervalo comercial, nós voltaremos.